quer diminuir, quer dar um passo atrás, quer dar a Cristo a primazia. Vamos ler. Vamos ler de forma alternada. Eu lerei os versos ímpares e peço que os irmãos juntos leiam os versos pares, do 19 até o 28. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E perguntaram-lhe: então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? O qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Oremos, irmãos. Senhor, como é preciosa a tua palavra, como é precioso o evangelho, o ministério de João, apóstolo, João Batista, irmãos nossos, participantes do mesmo corpo, da mesma graça. Obrigado porque nos chamaste a teu reino, nos chamaste às tuas promessas, à tua mesa, Senhor. Nós também não somos dignos, nós somos tão pequenos como João reconheceu. Mas obrigado por nos colocar o teu chamado em nossas vidas. Abençoa-nos com tua palavra nesta manhã, te agradecemos por ela, em nome de Jesus. Amém. Pois é, esse evangelho foi preservado, a própria vida do João apóstolo foi preservada, ele morre velhinho. Os outros apóstolos, todos foram martirizados, mas ele é poupado por um propósito de Deus, escreve aí o evangelho. É um evangelho onde ele acrescenta outros pontos além dos sinóticos, que são os outros 3. Acredita-se que Marcos foi o primeiro a ser escrito dos evangelhos. Então, João vai um pouco mais além, escreve outros detalhes. Ele mesmo é testemunha da transfiguração, da crucificação. Isso é muito enriquecedor. De tal forma que os estudiosos dizem como se o evangelho de João fosse um convite a entrar além do véu, a subir um pouco mais nas coisas do reino, entender melhor o evangelho, quem é Cristo, e desfrutar e participar desse reino. Então vamos lá. O ministério público de Jesus aqui é expresso nesses primeiros capítulos de João, até o capítulo 12. João, ele faz uma narrativa do que Jesus fez em Jerusalém, as visitas de Jesus na Judéia e na Galiléia. As viagens de Jesus são aqui citadas logo de início, seus milagres e o seu ensino, de cidade em cidade, aldeia em aldeia, o ministério público de Jesus, depois que ele sai do deserto, da tentação, depois do seu batismo. João Batista é preso. Era o seu precursor. Então é hora de Jesus aparecer ao público. É hora de Jesus fazer os seus milagres. Começa no casamento, em Caná da Galiléia. E João vai narrando isso. João Batista preso, morre. Agora era a hora do Messias. A hora tão esperada é chegada. E ele ali, no seu ministério público, salvando vidas, chamando os seus primeiros discípulos. Isso, de certa forma, mostra a nossa história, a nossa igreja, o chamado que um dia ele fez aos discípulos, fez a nós também. E esse é o chamado para nós também hoje. O mesmo ensino,
maior milagre, a salvação de vidas que nos alcançou. Nessas viagens, nesses momentos, Jesus foi muito rejeitado na maioria das cidades. Na maioria das cidades havia rejeição, havia confrontos, havia também aceitações. Muitos creram, muitos foram salvos, judeus, primeiramente aos judeus, nas cidades judias primeiramente, depois ele vai aos gentios também. Ele, como está narrado no capítulo 6, versos 37, aqueles a quem o Pai levou a ele, de modo nenhum ele rejeitaria, seriam salvos. Então nós vemos aqui no livro de João essa soberania de Deus em levar as pessoas a Jesus. A doutrina da eleição está aqui no Evangelho de João. Ninguém aceitava o testemunho de Jesus se o Pai não ordenasse, se o Pai não chamasse. Era o Pai que levava as pessoas a reconhecer a promessa, o Messias. Por outro lado, disse que aquele que vem a mim, de modo algum lançarei fora. A responsabilidade humana, junto com a soberania de Deus. Então é Deus que chama, é Deus que provê os recursos, é Deus que envia seu Filho Jesus, mas eles tinham que crer, eles tinham que se interessar, havia a resposta, a responsabilidade humana, como é hoje. Ainda hoje o Senhor chama, mas um dia nós temos que crer, nós temos que nos quebrantar, nós temos que nos esforçar e desenvolver essa salvação que nos é dada gratuitamente. Muitas dessas falas que estou dizendo aqui são da própria Bíblia de Genebra e são também do comentário de Matheus Henry. Essas histórias ilustram o processo de se tornar um verdadeiro discípulo. Ainda hoje é assim. O chamado de Deus, a voz irresistível, a resposta nossa, o quebrantamento, o reconhecimento que Ele é o Filho de Deus, aí nós somos salvos. Ainda hoje é assim. Somos chamados ao discipulado. Aparece então o ministério de João Batista, que apresentou Cristo ao público. Especialmente aí nesses capítulos primeiro, nós vemos João Batista como aquele que era esperado nas profecias. Isaías já falava da voz que clama no deserto, aquele que viria preparar o caminho do Senhor. João Batista nem nascido era ainda, mas já havia uma determinação. Ele nasceria, ele seria o precursor, ele anunciaria publicamente, o Messias chegou, arrependei-vos e crede. Ele ali, João Batista, naquela figura diferente, no deserto, muitos anos, vestindo pele de camelo, comendo gafanhoto, comendo mel, então, mais sincero, ele não tinha aquela aparência religiosa dos fariseus ou dos religiosos de Jerusalém, de Israel, mas ele é uma figura bem específica, mais grandemente fiel a Deus. Recebe o seu chamado de profeta mais ou menos aos 34 anos de idade. Era quase a mesma idade de Jesus, né? Eram primos. Questão de Isabel e Zacarias, seus pais já idosos. E ele ali, como ser humano, ele diz, eu não sou o Cristo. Ele era humano. Mas isso mostra a soberania de Deus nos ministérios, nos chamados, na sua igreja. Antes de nós nascermos, Deus já conhecia toda a nossa vida. E um dia também nos chamou. Som. O ministério de João Batista, João Batista negou que fosse o Messias e apontou para Jesus como enviado pelo Pai. Obrigado, Ian. E apontou para Jesus como enviado pelo Pai para salvar o mundo.
Isso aqui também é muito bonito. João Batista, ele aponta sempre para Cristo. É ele, não sou eu. Isso é o que a igreja deve fazer hoje. Isso é que os pastores, os profetas, os pastores, os líderes da igreja devem fazer. Apontar para Cristo. Ninguém é tão importante assim na igreja. João Batista dizia, eu não sou, ele não negou, ele disse, eu não sou o Cristo, eu não sou o profeta. A gente vai entender um pouquinho mais adiante o que era que ele estava dizendo ali. A gente também analisa esse sinédrio que vem, digamos assim, vem em cima de João Batista, pedir contas, com autoridade. Esse sinédrio eram os líderes de Jerusalém, os principais líderes, sacerdotes, levitas, eles que deveriam estar esperando o Messias, eles conheciam a lei e os profetas, conheciam o livro de Isaías, ao invés de estarem ali investigando para crer, para anunciar, eles vêm com hipocrisia, eles vêm com ciúmes, eles vêm fazer perguntas, não para ajudar. E a gente fica analisando a liderança religiosa e política daquela época. Contrasta com João Batista, na sua humildade, na sua fidelidade, no seu chamado verdadeiro. E não só as questões políticas aqui nos fazem lamentar, tanto daquela época, o sinédrio, como as ações políticas de hoje, principalmente a ação eclesiástica e religiosa da época. Que tristeza! Aqueles que deveriam reconhecer o Messias estão contra o Messias. É o sinédrio. Eles que deveriam ali estar apoiando estão perseguindo João Batista com orgulho, com hipocrisia. E Jesus não foi, ou melhor, foi muito duro com fariseus, com religiosos assim. Pois é, João Batista negou que fosse o Messias e apontou para Jesus como enviado do Pai para salvar o mundo. Tem algumas frases aqui que eu quero relacionar ao texto. Eu vou voltar ao verso 19, que nós lemos. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem, quem és tu? Aqui no verso 19 temos essa questão desse sinédrio que é enviado com orgulho, como já falei, como que tendo autoridade ali, além da que Deus tinha dado. Inclusive aqui tem uma lição muito importante, os pastores de hoje em dia e de todas as épocas devem ter esse cuidado, porque há pastores que querem ter autoridade sobre a vida dos irmãos, pensam que tem uma autoridade maior do que tem, igual o sinédrio. O sinédrio achava que tinha uma autoridade de mandar em João Batista. Às vezes os pastores de hoje, os falsos pastores, pensam que tem essa mesma autoridade. Não tem, na igreja só tem um cabeça que é Cristo. Foi esse o testemunho de João. Como já disse, o Evangelho é um testemunho. Nós também somos chamados a testemunhar sobre ele, sobre Deus, não é sobre nós. Em Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós, sereis minhas testemunhas. Nós somos testemunhas do mesmo Evangelho. João foi testemunha fiel, nós também deveremos ser. Eles perguntaram, quem és tu? Quem és tu? A pergunta arrogante lá dos levitas, dos sacerdotes e levitas. Pois é, eles foram interrogá-lo. Há algum comentário aqui de Mateus que eu quero dizer para os irmãos. Veja esse comentário aqui. O Mateus Henry, comentando esse texto, ele diz assim, o aprendizado secular, a honra e o poder raramente tornam os mestres dos homens dispostos à recepção da luz divina. Ele está dizendo que nós devemos ter cuidado quando estamos num lugar de honra, num lugar de poder,
em questões seculares, normalmente a gente se orgulha e a gente fica igual o Sinédrio, achando que sabemos demais, orgulhosos demais. Então tenha cuidado com o poder, tenha cuidado com a honra que recebe e tenha cuidado com o aprendizado secular. Qualquer que seja, tudo pode ser para a glória de Deus, seja a ciência, seja a política, seja o nosso trabalho. Se a gente não tiver, a gente se orgulha disso, e isso nos cega para a luz das coisas de Deus. Muito cuidado. Eu achei muito interessante isso. Isso que aconteceu com o Sinédrio. Eles tinham muito poder, muita honra, muito conhecimento, mas longe da verdade de Deus. Tanto é que até o arrependimento eles não consideravam essa possibilidade dele. João Batista pregava: arrependei-vos. É como se o Sinédrio se considerasse acima disso. Se arrepender de quê? Se arrepender de quê? Então veja como o orgulho nos deixa cegos e endurecidos para reconhecer a verdade de Deus. Muito cuidado com honra quando você tem algum poder, até mesmo na igreja. Às vezes quando alguém... Cadê André? Está ali cuidando da filhinha, André. Às vezes quando é seminarista, é humilde... É ordenado, pronto. Cadê a humildade? Né? Agora eu tenho poder, agora eu sou pastor presbiteriano. Meu Deus. Cuidado, é o perigo da honra humana, o perigo do poder. João Batista teve muita autoridade, muito poder dado por Deus, mas isso quebrantou. Isso fez dele mais humilde. O verdadeiro evangelho faz isso com a gente entende que não é nada, que poder João Batista recebeu, mas isso humilhou, isso santificou, não trouxe orgulho à vida dele. Eles eram orgulhosos, Sinédrio, pensavam que não precisavam de arrependimento. E João Batista chamava toda a nação a um arrependimento. Arrependei-vos, e muitos vinham ali de todo o país, muitos creram. Havia profecias que falavam que na chegada do Messias haveria o derramado do Espírito Santo, Joel. Haveria profecias, que relacionavam ao batismo, à circuncisão do Antigo Testamento. Então aquilo era mostrando, era pavimentando a chegada do Messias. E muitos vinham crendo ao deserto ali, ouvindo, se arrependendo. O batismo de João era um batismo que chamava ao arrependimento. No entanto, ele vai dizer mais adiante nesse texto: quem é você? Eu batizo apenas com água. Mas virá um que batizará com fogo, virá um que batizará com o Espírito Santo, e ele está no vosso meio e vocês não reconhecem. João Batista está dizendo: eu só batizo com água. Eu não posso redimir ninguém, o poder não é meu. Quem pode é ele, o Cordeiro de Deus. Então João só fazia apontar: eu não. Todos nós devemos ter essa postura como igreja. E apontar sempre para o Evangelho. João Batista também era um sacerdote, como esses levitas que vieram de Jerusalém. Ele era até da semente de Arão. Seu pai, Zacarias, era um sacerdote. Então ele também era. De tal forma que as pessoas o respeitavam. Um sacerdote não podia ser tratado de qualquer forma, né? Então vieram outros sacerdotes e levitas questioná-lo. Ele tinha essa honra de ser um sacerdote da descendência, da semente de Arão. Mesmo assim era humilde. Ele estava mais empenhado em fazer o bem do que em parecer grandioso. Que frase incrível essa do Mateus Henry. João Batista estava mais empenhado em fazer o bem do que em parecer grandioso. Isso é muito importante. Às vezes nós, ou qualquer pessoa, principalmente na igreja, isso é muito triste, quando alguém quer parecer grandioso. Não precisa disso. Não precisa disso. Ele estava mais interessado em fazer a obra, em cumprir o ministério, em obedecer o chamado, em honrar a Deus, não em parecer. Ele vivia
nos desertos, ele não vivia procurando glória humana. Como isso é importante para nós? Às vezes a gente quer mostrar o poder que tem, a gente quer mostrar a autoridade que tem, não precisamos disso. Não precisamos disso. João Batista é um exemplo para a igreja, para todos nós. Ele queria mais era fazer o bem, pregar o evangelho, do que parecer grandioso. Falam melhor por Cristo aqueles que menos falam de si, cujas próprias obras e não seus próprios lábios são seus elogios. Eu ouvi outro dia um pequeno testemunho que eu quero citar aqui, sobre Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores. Diz que alguém na Inglaterra um dia convidou um amigo: vamos visitar a igreja de Spurgeon, grande pregador. E o amigo foi, chegou lá, ouviu a pregação atentamente, ficou quebrantado. E no final o amigo ficou muito feliz quando ele disse: ele é muito bom, eu estou impressionado. Aí o amigo disse: eu não lhe falei? Eu não lhe falei? Ele disse: não, eu não estou falando de Spurgeon, eu estou falando do Cristo que Spurgeon pregou. Fiquei impressionado com ele, a sua humildade, a sua obra. Então é isso que nós devemos fazer. Não era o amigo levou o outro para ver Spurgeon pregando maravilhosamente. Aí ele disse: não, o que me chamou a atenção foi o Cristo que ele pregou. Então assim é na igreja. Assim viveu João Batista de forma semelhante. Verso 20. Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram, no verso 21, quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Até o verso 21. O que significa essas palavras? João Batista negou que fosse o Messias. E apontou para Jesus como o enviado pelo Pai para salvar o mundo. Então, verso 21. És tu Elias? Não sou. Mais uma vez, João Batista dá a primazia a Cristo. Essa palavra vai aparecer por Paulo escrevendo aos Colossenses, dizendo que Cristo tem a primazia em todas as coisas. E nós devemos sempre, pastor Érico, eu acho que falando domingo passado, usou esse termo, João Batista dá um passo atrás e diz: não sou. Ele dá a primazia a Cristo. Assim é conosco hoje. Sempre nós devemos dar um passo atrás. É Cristo, Ele que tem a primazia, não eu. É um passo atrás. Nós devemos sempre andar em humildade. Eu não sou, disse ele. Para entender essas respostas de João, nós podemos usar o texto de Mateus 11:14, quando Jesus ele diz que João era Elias, o Elias que estava por vir. O que isso quer dizer? João Batista e a própria Bíblia não é que fosse uma reencarnação de Elias, porque alguns pensam assim: será que os judeus achavam que João Batista era Elias que tinha voltado à terra reencarnado? Não, o próprio Jesus tinha dito que era o ministério. O que ele estava dizendo, o que as pessoas esperavam, é que antes do Messias viria um semelhante a Elias, um ministério parecido com o de Elias, inclusive a mesma região ali do deserto onde João foi criado, onde ele viveu, era a região onde Elias tinha profetizado e tinha subido aos céus na carruagem de fogo. Mas não era Elias que tinha voltado, era um ministério impactante como o de Elias. Era no poder de Elias, no espírito de Elias, ou seja, no poder de Deus na vida de Elias. Agora, João Batista vem com essa autoridade de profeta. Por isso que eles perguntam: és tu Elias? Ele diz: não sou Elias. Eu não sou Elias.
Elias havia subido aos céus, Elias encontra-se com Jesus na transfiguração. Lembra quando Jesus transfigurou-se, Elias ali está junto. És tu Elias, João Batista? Ele, não, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Ele continua dizendo, és tu profeta? Ele diz, não. O que significa isso? Ele não era profeta? Era o último dos profetas da antiga aliança, mas ele está dizendo aqui, ele está explicando para aqueles que vieram de Jerusalém, porque eles estavam perguntando se ele era o grande profeta que Moisés disse que viria. Moisés na lei já tinha dito, um dia virá um grande profeta, a esse ouvi. Aí eles vieram perguntar a João Batista, você é esse profeta que Moisés disse, esse grande, você é o Messias ou você é esse profeta? Ele diz, não sou, eu não sou esse profeta que Moisés havia dito lá em Deuteronômio 18:15. João responde essa pergunta, mais uma vez, né, dizendo, não sou. Lá em Atos 3:22 e 7:37, o evangelista Lucas, ele usa ali o texto, tanto na pregação de Pedro no templo, ele mostra que Jesus é esse profeta que Moisés havia dito. Está lá registrado em Atos 3:22 e Atos 7:37, dizendo, o texto está aberto ali, ó. Então vamos ler. Foi Moisés que disse aos filhos de Israel, Deus vos suscitará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. E o outro 3:22, disse na verdade Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Então, por isso que eles estavam perguntando, você é esse profeta que Moisés diz, você é o Messias? Ele diz, não sou, eu não sou o Messias. Inclusive, Hebreus 3 vai dizer que Cristo é superior, começando desde o capítulo 1 de Hebreus, Cristo é superior aos anjos, Cristo é superior a Moisés, no capítulo 3 de Hebreus. Essa era a profecia, alguém superior, o profeta, o Cristo, não há igual a ele. Ele é profeta, rei e sacerdote. Verso 22. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizeis a respeito de ti mesmo? Verso 23, então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. O que é que João Batista está dizendo quando ele diz, eu sou a voz que clama no deserto, aí no verso 23, endireitai o caminho do Senhor. Ele está citando a profecia de Isaías 41. Ele está dando testemunho da divindade de Cristo. Ele apenas diz, eu sou uma voz humana. Ele não era o Messias, ele não era o profeta referido por Moisés, que era o Messias. Ele apenas diz, eu sou uma voz que clama no deserto. Ele estava dizendo, né, as escrituras se cumprem em mim, não chamando a atenção para ele, mas para o Deus que fez a promessa, para o Deus que estava cumprindo ali suas promessas. João está se humilhando, dizendo, eu sou apenas uma voz, é o cumprimento da profecia. E é isso que nós, pastores, é muito relacionado também aqui aos pastores e, na verdade, a toda igreja, nós devemos sempre ter essa humildade. Eu sou apenas um mensageiro, sou apenas um servo.
É Deus, é as Escrituras, é o plano eterno dele que se cumpre. Ele é apenas uma voz. Em alguns outros, inclusive há uma referência, é uma voz que Deus falou para o profeta Elias, lá em 1 Reis 19:2, como num cicio manso e tranquilo, uma voz mansa e delicada. Então isso parece com o ministério de João Batista numa época, era ali, às vezes no silêncio, na humildade, longe de Jerusalém, nos desertos. Por outro lado, quando ele está no outro momento, ele usa veemência, insistência e chama com voz forte ao arrependimento e clamava. Ele clamava para que as pessoas se arrependessem, pregava o evangelho. Da mesma forma que nós devemos ser, a voz de Deus na nação, a voz de Deus na nossa família, a voz de Deus na nossa cidade. Não a nossa voz é a voz humana, mas a voz do evangelho na nossa boca. A palavra de Deus em nossos lábios. É Ele, como disse João Batista, é as Escrituras, não sou eu. Eu estou apenas cumprindo, sou apenas uma pequena voz. Mas essa pequena voz se tornou insistente, veemente, porque era a voz de Deus. Assim, a palavra de Deus em nossos lábios, ela é verdade, Deus salva através da nossa boca. Não, o poder não é nosso, mas se cumpre a palavra de Deus. Quando pregamos, quando chamamos as pessoas ao arrependimento, à fé, quando apontamos para Cristo, Deus está falando através de nós. Não a nós seja glória, mas Deus fala dessa forma. Ainda o verso 23 diz: endireitai o caminho do Senhor. Tem a ver, endireitai o caminho do Senhor. Eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então, ele é aquele que veio pavimentar o caminho do Senhor, abrir o caminho para o Messias. Ele vem, sabe quando alguém vai pavimentando uma estrada, abrindo, tirando pedras, tirando árvores, tocos, aquelas máquinas que vão ali abrindo estradas. Então João se vê assim, eu sou apenas aquele que vai abrindo, é ele que vem, não sou eu. Ele vem. Endireitai o caminho do Senhor. Não sei se você já andou numa trilha, não é? Às vezes quem vai na frente vai quebrando galho, vai com a faca, às vezes, ali torando árvore para que os outros passem. E quem vai na frente tem que ter muito cuidado, senão você segura a árvore e acaba dando uma lapada em quem vem atrás. Então tem que ser cuidadoso. João Batista, ele foi cuidadoso, fiel, abrindo o caminho do Senhor, endireitai o caminho do Senhor, apenas como uma voz falando, é Ele. Inclusive os discípulos de João Batista deixaram de segui-lo e foram seguir Cristo. E era isso que João Batista queria. Não é sobre mim, seguir a Ele. Veja que humildade de João Batista. Seus próprios discípulos, que aqueles que eram batizados, eles estavam formando um grupo. Aí João faz, não, seguir a Ele, não é a mim não. Ele veio para corrigir os enganos que os fariseus tinham feito, que os sacerdotes, que os levitas estavam ali cheios de enganos, de distorções sobre o Messias. Então ele veio pavimentar, corrigir os enganos a respeito dos caminhos de Deus. Ele veio abrir caminho para o Cristo, para o Evangelho. A igreja primitiva, os primeiros apóstolos, já são chamados nesse contexto. O Messias vem, o reino de Deus é chegado. Os apóstolos agora nessa nova aliança seguem o mesmo caminho pavimentado por João, por Cristo. A igreja do Novo Testamento agora ela está pavimentado o caminho.
O Messias vem, prega, é rejeitado, é aceito por muitos também. E os apóstolos, os primeiros discípulos aqui vão começar a ser chamados, depois os apóstolos, depois os dons, a igreja, e Cristo vai conduzindo até chegar a Jerusalém, ele vai se revelando, é necessário que ele vá a Jerusalém, morrer, redimir, porque ele é o Cordeiro de Deus. Verso 24. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. E perguntaram-lhe, então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Interessante aqui, não é? Depois que João diz, eu não sou o Cristo e não sou Elias, eles perguntam, fazem outra pergunta, então por que batizas? Interessante, que às vezes é melhor se humilhar e receber críticas humanas do que ser desaprovado por Deus. A gente vê João sofrendo aqui críticas, perguntas difíceis, mas ele não se importa muito com isso. É melhor receber críticas humanas do que ser desaprovado por Deus. Sabia que às vezes a gente tem que perder a razão, às vezes a gente tem que se humilhar, se calar. É mais ou menos isso que acontece aqui com João. Ele foi sincero, ele disse, eu não sou o Cristo, eu não sou Elias, eu não sou o profeta. Em vez de eles ficarem satisfeitos, ainda vão criticá-lo. Mas a resposta dele é humilde, ele diz, eu batizo apenas com água. Vem aquele que batiza com o Espírito Santo. Vem aquele que batiza com fogo. E ele diz, eu não sou digno. Ele está no meio de vós e vocês não o reconhecem. Que perigo de sermos religiosos e estarmos longe de Deus. Que perigo. Esses homens que vieram de Jerusalém eram religiosos e estavam longe, Jesus bem perto deles e eles não o reconheciam. Há um perigo muito grande. Às vezes, como é um texto muito assim de liderança também, não é? Às vezes na própria igreja, às vezes a gente passa por tentações de sermos religiosos e às vezes até desobedecer a Deus no meio da igreja, por conforto, por benefícios religiosos, por autoridade, por poder humano. E a gente troca o verdadeiro Cristo por essas questões secundárias religiosas. Como a gente deve priorizar o Evangelho? A gente está na igreja aqui, claro que a gente deve se respeitar, se amar, mas primeiro para agradar a Deus, não é para estar bajulando um ao outro, não é para estar só nessa questão humana de presbitério, de Supremo Concílio, de igreja presbiteriana. Tudo isso é bom. Tudo isso é bom. Mas importa obedecer a Deus. João Batista, ele tem essa coragem. Eu apenas batizo com água. Vocês não reconhecem aquele que está no meio de vocês, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Às vezes a gente teme muitos homens, às vezes nos concílios, às vezes nos presbitérios, nos sínodos. Às vezes a gente é provado, né? Você teme ao homem, porque você é pastor, é por causa do emprego, por causa do salário, você não diz a verdade. João Batista não era assim. Ele estava interessado em cumprir o ministério, não era em agradar o sinédrio. Eu lembro de algumas vezes que eu já passei, não é? Perguntas difíceis
nos órgãos da nossa igreja e eu não tive medo de dizer, é assim, é assim. Eu poderia ter sofrido alguma pena, mas eu não me importei. Porque antes obedecer a Deus do que aos homens. João Batista, ele tem essa coragem. Ele denuncia. Obrigado. Obrigado. Então, como a gente tem que ter essa humildade? Sem querer ser maior do que ninguém, mas quando é preciso falar a verdade, defender a doutrina. Não precisamos brigar, não precisamos desrespeitar ninguém, mas ter firmeza, uma firmeza humilde. É assim, a Bíblia diz isso. Precisamos ser melhor do que ninguém, não precisamos desrespeitar ninguém, mas humildemente defender o Evangelho. Apenas batizo com água. Eu apenas batizo com água. Ele está em vosso meio, vocês não o conhecem. Eu não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Isso é um modelo de submissão, de glória a Deus. Como o Mateus Henry, que é o comentarista que eu usei mais aqui, ele fala muito sobre os ministros. Os ministros do Evangelho. Como tem a aprender com João Batista? Não sou digno nem de desatar-lhe as sandálias. É como se ele dissesse, eu não sou digno nem de estar no ministério, eu não sou digno de ser profeta, é ele que me chamou. Então, os ministros da igreja, como fala o Mateus, deviam ter esse cuidado. O privilégio que tem de serem ministros, de servirem ao povo de Deus, sabendo que não são nada, são servos, não são melhores do que ninguém. João Batista era assim, o maior dos profetas, mas eu não sou digno. Às vezes a gente se acha demais. Às vezes a gente se acha, né? Tanto a liderança quanto os membros. Nós não podemos perder isso. Nós não somos nada, não somos dignos. Como o pastor Érico ilustrou na Santa Ceia, não somos dignos nem de sentar à mesa. Cristo foi expulso da mesa para que nós tenhamos acesso. Ele tomou o nosso lugar, levou os pecados sobre si. Quem somos nós? Às vezes a gente tem essa arrogância farisaica, isso não agrada a Deus. Na igreja não há melhores ou melhores, não. Os ministros são servos de Cristo, como João Batista se mostrou. Não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. O último verso, o 28, ele diz, estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Os comentaristas chamam a atenção disso, né? Essas coisas aconteceram em Betânia. Não era Betânia, ali onde perto de Jerusalém, onde moravam Marta e Maria, era outra Betânia. A palavra Betânia significa casa de passagem. Acredita-se que era onde o povo de Israel atravessou o Jordão, quando estavam chegando na terra prometida. Há indícios também, né, que João batizava ali do outro lado do Jordão, como se fosse uma forma de que ele estava distante de Jerusalém. Se fosse em Jerusalém, eles não aceitavam, ele ia ser perseguido, morto. Então, é lamentável que os sacerdotes, os levitas que deveriam reconhecer o profeta que veio endireitar o caminho do Senhor, estavam cegos, ele tinha que fazer isso longe. Isso é uma grande lição. Aqueles que deveriam receber estavam orgulhosos, endurecidos, ele tem que fazer isso longe, lá do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. É isso, meus irmãos, são tantas lições, tantas lições. O grande profeta João Batista, ele morre, né, pela verdade, pelo Evangelho. Ele
fala a verdade diante de lideranças, diante do sinédrio, com uma voz suave e mansa, muitas vezes ali humildemente, mas também arrependei-vos com a voz veemente e insistente. Essa é a nossa igreja, esse é o princípio, é o cumprimento das profecias. É a chegada do reino de Deus no Novo Testamento. Todos nós, o mais simples de nós, tem um privilégio talvez maior do que o de João Batista, porque estamos na nova aliança, o Messias já veio, o véu já foi rasgado, o peso da lei que nos condenava não está mais sobre nós, nós temos o Espírito dentro de nós. Então, no reino da nova aliança, de Cristo para frente, nós somos privilegiados, mais do que João Batista nesse sentido. Que era o maior dos profetas, mas não tinha esse privilégio que nós temos. Ele é como Moisés, que viu a terra prometida e não entrou lá. João Batista viu o Messias, viu tudo, mas não provou dessa graça que nós provamos. Claro que ele já tinha graça, ele já tinha salvação, ele tinha fé, mas nós temos na nova aliança esse grande privilégio. O reino de Deus já está chegado. O menor de nós tem um privilégio tão grande quanto o de João Batista. Por causa do reino, por causa de Cristo. Por isso que nós continuamos a dizer como João Batista, nós não somos dignos. De fato, é Ele. Quem nos chama soberanamente é Deus. Nenhum de nós vai a Cristo, vai a Deus, se o Pai não nos ordenar, não nos chamar. Então isso deve gerar em nós humildade, quebrantamento, adoração, pelo privilégio que temos. Quem somos nós? Se a gente entender isso, internizar isso, viver isso, muda a compreensão do que é ser igreja, a nossa humildade, o nosso ministério, isso muda tudo. Isso muda tudo. Nós não precisamos estar mostrando quem somos, o que somos. Não. Se Ele nos deu algo para fazer, faça com humildade, dando glória a Deus. Não se engrandeça por isso, isso é bobagem. Isso é coisa de fariseu. Isso é coisa da religião que não tem entendimento. A religião verdadeira é Cristo, é na humildade, é apontando, é Ele, é Ele, é Ele. Que privilégio temos nós no Novo Testamento. E João, apóstolo, né, coloca aqui no seu evangelho esse testemunho para que nós aprendamos. E como já disse no início, João apóstolo não coloca nem seu nome no evangelho, demonstrando ali que ele não queria aparecer. Mas é um livro reconhecido pelos historiadores, pela igreja do primeiro século. Então é um livro maravilhoso. Não há dúvidas que foi João, mas ele mesmo sai de cena para que quem apareça seja Cristo. É incrível, né? O plano de Deus, os apóstolos, os precursores, os profetas, é a nossa igreja, somos nós. Devemos seguir as mesmas pisadas. Vamos finalizar com um cântico e depois com oração. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória reconheçam a ti. E que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim. E que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto,
Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta. Vamos orar, irmãos. Cada um fale com Deus diante da palavra do Senhor. Aquilo que nós somos exortados, aquilo que nós somos corrigidos, aquilo que nos alegra. Senhor, nenhum outro lugar deste mundo nós encontramos esse padrão de excelência, de humildade, de renúncia, de fé, de negar-nos a nós mesmos para viver o incrível reino de Deus. Não há outro povo nesta terra que tenha tão grande esperança, tão grande chamado. Dá-nos compreensão disso, Senhor, para que nossa vida seja impactada, nosso ministério, nossa igreja, nossa forma de agir. Como é maravilhoso o testemunho de João, o testemunho dos apóstolos, Senhor, que seguiram nessa pisada. Nós também queremos seguir, Senhor. Dá-nos entendimento do verdadeiro ensino, do verdadeiro evangelho, da soberania de Deus, do privilégio que temos. Quebranta-nos, Senhor. Gera adoração, que essas verdades nos tornem mais humildes, mais obedientes, mais pregadores desse evangelho. Não há outra proposta na terra semelhante a essa. Essa proposta veio do céu, se cumpriu, veio das Escrituras e se tornou verdade. E é verdade para nós. É a verdade de Deus. Ninguém tem essa verdade, nem as autoridades de fora da igreja, nem mesmo nenhum de nós tem tal autoridade como a de Cristo. Ele tem a autoridade máxima, nosso Salvador, aquele que veio, o Cristo, o Messias, o profeta, o sacerdote, o rei. Em ti se cumpre todas as profecias. Internaliza, Senhor, isso em nós, que lembremos sempre disso. Abençoa-nos, ó Pai. Nós pedimos a tua bênção, ajuda-nos a viver assim, sempre dando a Cristo a primazia, sempre dando a Deus a primazia, sempre dando ao Espírito, sempre possamos dar um passo atrás, Senhor. Sempre um passo atrás. Ele sabe todas as coisas, Ele governa soberanamente. Quem somos nós? Não somos dignos de desatar-lhe nem as sandálias. Mas grande é a tua salvação em nossas vidas, grande é nosso privilégio. Abençoa-nos todos. Maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, as consolações e o poder do Espírito Santo sejam sobre cada um de vós e sobre todo o povo de Deus espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre. Amém. Encerramos por aqui, meus irmãos. Bom domingo a todos. Teremos culto normalmente às 18 horas. Todos estão convidados.